Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Amados irmãos, estamos na segunda lição do último trimestre de 2024, o quarto trimestre do segundo semestre, e a lição é de número 2, uma lição muito importante e que vem realmente num momento muito singular, porque nós sabemos que o Estado de Israel, o povo judeu descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, sofre com a mídia que é patrocinada por países árabes. Nós sabemos disso. A maior parte da imprensa depende de recursos e patrocínios árabes. Eles fazem isso na universidade, têm investido pesado em cultura islâmica nas universidades. Por isso você vê muito protesto em universidade contra Israel. Ali tem um nome, são patrocínios árabes que, obviamente, compram professores, bolsas de estudo para estudantes. E aí eles fazem aquela média dizendo que está apoiando a liberdade na Palestina, né? E as pessoas menos informadas, pessoas que não conhecem o contexto e também não conhecem a palavra de Deus, às vezes até dizem ser cristãs, acabam entrando nessa furada, né, nesse contexto completamente fora da realidade bíblica e também dos fatos. Então, essa aula ela vem num momento muito singular, muito relevante, porque o mundo está dizendo que Israel está atacando todo mundo. Só esquecer de dizer o seguinte, que Israel está respondendo os ataques que sofreu. Então, então você liga a televisão, Israel atacou o Líbano, Israel atacou a faixa de Gaza. Mas eles não falam que os terroristas atacaram Israel, tanto os terroristas da faixa de Gaza, o Hamas, como os terroristas do sul do Líbano, o Hezbollah, que atacou o primeiro. Israel não ia atacar ele jamais. Israel não tem esse princípio. Mas não pode se defender, porque se defender, aí sofre todo tipo de ataque. Outra coisa importante, o português, que é o presidente da ONU, Guterres, ele sempre condena Israel, sempre. Aí Israel se defende de Gaza, ele condena Israel. Aí Israel se defende do ataque do Líbano, ele condena Israel. Mas a hora que o Irã atacou Israel, ele ficou quietinho. O presidente da ONU não abriu o bico. Aí Israel declarou ele de pessoa não grata, né? Aí até o Brasil condenou Israel por essa prática. Só que o presidente da ONU, que devia condenar o Irã pelo ataque a Israel, ficou quietinho. Então é esse tipo de gente que nós temos. Por quê? São patrocinados por mais de 40 nações árabes. Aí fica difícil, né? Vai acreditar em uma instituição que não tem equidade para ter uma postura. Ora, se condenou Israel, teria que condenar o Irã também. É igualzinho o presidente do Brasil, que para condenar Israel ele é rápido, mas para condenar o absurdo da Venezuela, ele fica quietinho. O absurdo da Rússia invadir a Ucrânia, está quietinho, não abre o bico. Ou é covarde, ou a ideologia dele é tão absurda que impede de ser justo. Condena também a Rússia por ter invadido a Ucrânia. Condena também a farsa do Maduro na Venezuela. Fica quietinho, não fala nada. Faz cara que fica quietinho. Mas quando é Israel, pode observar. Quando é Israel, aí xinga de genocida e faz tanta coisa. Então você vê que tem alguma coisa muito errada nesse mundo. E hoje nós vamos poder analisar a lição 2, que fala as promessas de Deus para Israel. Muito bem, vamos então para Gênesis capítulo 12, versículo 3, que é o textuário dessa lição. Porém, esse assunto está dentro de um contexto de segunda chamada que Deus faz a Abraão. E nós vamos ver isso no decorrer do comentário do textuário, que diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa é uma palavra profética. Nós cristãos temos que estar atentos a isso. É uma escolha. Você quer ser abençoado ou você quer ser amaldiçoado? Essa é uma escolha que as nações têm feito ao longo, no limiar da história da humanidade. Nossa verdade prática declara:
ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Até porque Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 11, ele diz que quando Israel rejeita Jesus, o Messias, ele abençoa a humanidade. Imagina quando ele aceitar Jesus então. Se ao rejeitar ele abençoa, imagina quando ele aceitar. Aí de fato começa o milênio, né? Terra e céu é a mesma grei, graças a Deus. Então vamos ler a leitura bíblica em classe, de maneira congregacional. Está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3, e Romanos capítulo 9, versículo 1 a 5. Eu convido os irmãos para se colocar de pé para a leitura dos textos sugestionados por essa aula de número 2. Gênesis 12, 1 a 3, vamos ler todos juntos. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9, versículos 1 a 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, uma vez mais te damos graças, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Abençoa essa escola bíblica dominical, abençoa cada aluno, cada família, que nesse momento abre o coração para as profecias da tua palavra. Nos edifica, nos capacita, nos dê graça, nos dê entendimento. Querido Espírito Santo, Senhor e guia da igreja, nos inspira, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus, com ações de graças. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Muito bem, o tema sugestionado é as promessas de Deus a Israel, e aí já fica claro que existem promessas, existem profecias na Bíblia que são direcionadas à igreja, outras a Israel e outras aos gentios. Então, precisa tomar cuidado, porque é muito comum as igrejas neopentecostais pegarem as profecias que são para Israel como se fossem para si mesmas. E não pode. A Bíblia tem profecias que é para o povo judeu, não tem a ver com você. Existem profecias que é para a igreja. E existem profecias que são para os gentios, os povos de uma maneira geral. Gênesis 12, 3, fala sobre bênção e sobre maldição. E a escolha que as pessoas irão fazer. Porque ele diz assim: e abençoarei os que te abençoarem. Então as pessoas que abençoam os descendentes do pai Abraão são abençoadas. As pessoas que amaldiçoam Israel são amaldiçoadas. É isso que ele diz. E abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos que aceitarem o Senhor Jesus são abençoados. Então essa é uma palavra profética que se cumpriu e que se cumpre aos nossos olhos. Então o nosso texto áureo, ele está no livro dos princípios, dos começos, ou livro do Gênesis, entre os versículos 1 e 9, onde está ali registrada a segunda chamada que Abraão teve. A segunda, pastor? Sim, a segunda. Gênesis 12 é a segunda chamada. Por quê? Porque Abraão, em Gênesis 12, está na cidade de Harã. Está em Harã. Ele está em Harã. Quando ele recebe essa chamada de Gênesis, capítulo 12, você pode ler lá no versículo 5, que Abraão sai de Harã, porque ele está em Harã. Mas a primeira chamada que Abraão teve, que Deus chamou Abraão, ele está na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Por isso que eu disse que essa é a segunda chamada. A primeira chamada que Deus faz, ou fez a Abraão, está registrada em Atos capítulo 7, no discurso do primeiro diácono da igreja, ou um dos primeiros, Estevão, o primeiro a ser martirizado. Ali em Atos capítulo 7, versículo 2 está escrito: e disse ele, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Muito bem, Gênesis 12, Abraão está em Harã. Então, é a segunda chamada. A primeira, Deus apareceu ao nosso pai Abraão na Mesopotâmia, antes de ir para Harã. Então, o capítulo 12 de Gênesis, Abraão está morando em Harã, onde ocorre a segunda chamada. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 5. Olha só o que diz. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, essa chamada que Deus faz para ele, ele está em Harã. Mas a primeira vez que Deus apareceu para o pai Abraão, foi em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Então, eu coloquei aqui o mapa, que mostra a saída. Aliás, esse mapa foi o dever de casa que eu deixei para os meus alunos, aqui na escola teológica, né? Estou vendo aqui aluno meu, sabe do que eu estou dizendo. Inclusive, teve a fraquezinha de jogar Abraão no Egito, mas eu não tinha pedido isso. Eu só tinha pedido a saída de Abraão de Ur dos Caldeus, indo para Harã e chegando em Siquém, que é a primeira cidade de Canaã. Tá? Então, esse foi o dever de casa. Os alunos fizeram o mapa, né? Pedi para eles pintarem bonitinho, né? Sempre tem aquele que tem a fraquezinha que entrega sem pintar, né? Então, olha só, de Ur dos Caldeus até a cidade de Harã, lá na Síria, Abraão percorreu 965 quilômetros. E depois de Harã até Siquém, que é a primeira cidade de Canaã, 643 quilômetros. Essa é a jornada de Abraão. Então, a primeira chamada de Abraão foi em Ur dos Caldeus. Nessa semana, eu também falei aqui, acho que no culto de sexta-feira, a hora que eu estava ministrando a oferta, um aluno perguntou para mim por WhatsApp. Ele disse o seguinte: como que Abraão conheceu a Deus? Como? Bom, existem duas possibilidades. A chamada revelação natural, Deus se revelou a ele, ou ele tem herdado de uma tradição oral. Porque Sem, filho de Noé, que é Shem, na língua hebraica, significa nome, Shem gerou a Arfaxade. Arfaxade
gerou a Salá. Salá gerou a Éber. Éber gerou a Peleg. Peleg gerou a Reu. Reu gerou a Serug. Serug gerou a Naor. Naor gerou a Tera. E Tera gerou, ou terá, a Abrão, Arã e a Naor. Né? São os 3 filhos. E então é possível que Abraão tenha em algum momento tendo uma certa contemporaneidade com o próprio Shem. É possível cronologicamente. Abraão, Ur e Arã, né, os 3 filhos de Terá. Muito bem. Então, pode ter sido essa experiência vinda da tradição oral, pela fé, porque o ato de Abraão ter saído de Ur dos Caldeus é um ato de fé. Abraão, antes, ele não era nem circuncidado, ele era incircunciso. Então era gentes também, Abraão. E Abraão, por um ato de fé, isso está escrito em Romanos, capítulo 4, que é também o dever dos meus alunos da escola teológica. Você ficou dever, falei, vocês vão aproveitar o feriado para ler Romanos capítulo 4, porque Romanos capítulo 11 eles já tinham que ter lido. Né? Já tinham que ter lido. Então ficou o capítulo 4 agora para eles lerem, porque ali fala que Abraão, é um ato de fé, Abraão ter ouvido a palavra de Deus e saído, e ido sem saber para onde ia. Né? Então, essa é o caminho geográfico de Abraão. Hoje, se Abraão nascesse hoje, o passaporte do Abraão seria iraquiano. Seria iraquiano, que ele nasceu onde é o Iraque hoje, a República Árabe do Iraque, Ur dos Caldeus. Aí ele foi para a Síria, né, lá em Harã, e depois entrou em Canaã. Siquém é a primeira cidade onde Abraão fez um altar ao Deus eterno. Então o altar primordial de Abraão não é Jerusalém, o altar primordial é Siquém, a primeira cidade que Abraão parou, e a Bíblia diz, depois que ele saiu de Harã, ele levantou um altar a Deus. Bênçãos e maldições. Tradicionalmente, esse versículo tem sido usado para ensinar que Israel não deve ser molestado. É tradicional, os cristãos conhecem isso, né? Os cristãos bíblicos. Por certo, a promessa e o aviso não foram feitos somente a Abraão, é óbvio, foi feito a Abraão, mas a seus descendentes. Os indivíduos e as nações que promovem o bem de Israel recebem a promessa de uma bênção especial, porque abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E os que então causam danos a Israel sofrerão o juízo divino apropriado. Bom, apesar dessa não ser a interpretação primária do versículo, porque é claro que o versículo faz o apontamento para o pai Abraão, é óbvio, sem dúvida, é uma aplicação apropriada, porque Abraão e, obviamente, aos seus descendentes. Né? Moisés deve ter tido em mente a significação de Israel, e não apenas a dignidade pessoal do pai Abraão. Então, claro que seria abençoado também, ou amaldiçoado, os descendentes, ou seja, Abraão que gerou a Isaac, que gerou a Jacó, que gerou aos 12 patriarcas, até hoje, os descendentes segundo a carne. Também é ressaltada aqui a fé de Abraão, né? Abraão como o exemplo de fé. Foi na escola teológica, eu falei para os alunos que se Abraão fosse crente hoje, ele não seria dessas igrejas que são contra o dízimo. Se Abraão fosse um crente hoje, é bem possível que ele seria de uma igreja evangélica bíblica que defendesse o dízimo. Por quê? Porque Abraão era dizimista, irmão. Como ele vai ser de uma igreja que é contra o dízimo? Então, Abraão não seria de qualquer seita ou agrupamento religioso que pregue contra o dízimo. Toda igreja que prega contra o dízimo não faz parte da fé abraâmica. Eu afirmo claramente isso, irmão. Porque a Bíblia é clara em dizer que Abraão era dizimista em tudo. Então,
Se Abraão fosse viver hoje, provavelmente ele vinha correr com nós aqui. Mas não ia nessas igrejas que pregam contra o dízimo. Pode ter certeza, Abraão não seria membro de uma igreja que é contra o dízimo. Isso é claro. Isso nós podemos afirmar claramente. Quando alguém vem falar para você contra o dízimo, fala, fica tranquilo, você não faz parte da fé de Abraão. Fala na lata, irmão. Tá? Por quê? Quem é dizimista faz parte da fé abraâmica. Quem não é dizimista não faz parte da fé abraâmica. Por quê? Porque Abraão foi dizimista em tudo. Jacó também. Mas especificamente Gênesis 14. E outra, hein? Eu estou falando isso 400 anos antes da lei, hein? Antes da lei de Moisés. Porque depois a lei veio falando sobre isso também. Mas estou falando antes, quando não havia lei. Então, é uma questão de fé. Esta não pode ser considerada, então, levianamente, por quem quer que seja. Essa é uma palavra profética que nós temos que compreender. Um novo avanço na espiritualidade estava sendo preparado, então, através de Abraão. Mas não tinha outra pessoa para Deus escolher. Por que Abraão? Por que Deus escolheu Abraão? Bom, irmão, isso aí você pergunta para ele quando nós estivermos na glória. Isso aí não tem mensuração. Não tem intelectualidade que responda a isso. Me chama a atenção o apóstolo Paulo, porque Paulo, ele fala sobre isso em Romanos 11, e no final das contas, ele explica que depois Israel será salvo, mas ele faz um hino de adoração no final que me chama a atenção, que é Romanos capítulo 11, versículos 33 em diante. Ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Olha só, quão insondáveis são os teus juízos. Então, qual é a mensuração de por que Deus escolheu Israel? É imensurável, como que eu vou sondar? Aí ele diz assim: e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não posso fazer isso, mas a minha mente, que está maculada pelo pecado, como que eu vou fazer uma mensuração porque Deus escolheu Israel? E aí ele fecha no versículo 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Graças a Deus. Então, eu não consigo mensurar porque Deus. Agora, eu sei que existiam outros monoteístas. Eu vou dar um exemplo de um monoteísta cananeu que está em Gênesis 14. Melquisedeque. Era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Porque Deus não escolheu os descendentes dele? Não sei. Quer ver um outro? Jetro, o sogro de Moisés, era sacerdote, ele era midianita, portanto, descendente de Quetura e de Abraão, midianita, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Porque Deus não escolheu os descendentes de Jetro? Não sei. Não sei, escolheu Abraão. Então, Deus conhece os corações, né? E ele fez a escolha certa. Os homens precisam respeitar isso. E essa preparação culminou, sabe com o quê? Com a vinda do Messias. Olha o privilégio. Deus escolheu Abraão e através do descendente de Abraão, ele salvaria a humanidade toda através do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala às famílias da terra, ou seja, no seu sentido global, geral, todas as famílias seriam abençoadas. Todas que aceitam ao Senhor Jesus Cristo, judeu, descendente de Abraão, são abençoados. Mas quem não crê, será condenado, está amaldiçoado. Então, todas as famílias têm essa oportunidade. O plano remidor de Deus atuaria em Abraão. Em seu filho Messias, seria oferecida a salvação eterna, que é a maior bênção de todas as nações. Então, Deus escolheu Israel por uma escolha pessoal, e eu não consigo mensurar isso, mas eu consigo observar que nessa escolha há 3 propósitos. Primeiro propósito, Deus escolheu o povo judeu para revelar à humanidade que existe um Deus único, criador dos céus e da terra. Isso é um fato. Porque antes de Israel, 99% dos povos eram pagãos, acreditavam em forças da natureza, em demônios, em imagem de escultura,
mais de 99% das pessoas eram politeístas. Graças à fé abraâmica, ao povo judeu, hoje, dos 8 bilhões de seres humanos, grande número são monoteístas, ou têm noção da existência do Deus único. Então, havia um propósito, revelar o monoteísmo para a humanidade. Segundo propósito que eu observo está aqui em Romanos, capítulo 3, quando Paulo faz a seguinte observação. Ele inicia dizendo: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele diz: muita, em toda maneira, porque primeiramente ou primariamente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Olha aí. Então, se hoje você tem essa Bíblia aí na sua mão, se hoje você tem essa Bíblia aí no seu celular, porque o povo judeu, os filhos de Abraão segundo a carne, cuidaram para que as Sagradas Escrituras chegassem até você. Então foi o segundo propósito. O primeiro, revelar que existe um único Deus, Criador dos céus e da terra. Um Deus invisível, porque a maior parte dos povos tinha que materializar sua divindade através da imagem. Segundo lugar, revelar a Bíblia sagrada, os oráculos sagrados. E eles cumpriram isso. Olha só a Bíblia aí nas nossas mãos. Porque eles preservaram. Deus cuidou para que através do povo judeu ou do povo de Israel nós tivéssemos os oráculos sagrados. E terceiro propósito, que eu particularmente entendo ser o propósito mais relevante, mais importante, é o diálogo de Jesus com a samaritana. Falou: olha, nós adoramos aqui no poço de Jacó, vocês lá em Jerusalém. Jesus deixou claro para ela que a salvação vem dos judeus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Está lá no capítulo 4. Portanto, por causa desses 3 propósitos, Israel é uma nação indestrutível. Todas as nações que se levantaram contra Israel se arrebentaram. Eu já falei isso para você, fiz esse desafio para você. Vai ver onde está o Egito dos faraós antigos. Quem mora no Egito hoje são árabes. Outra etnia, outra religião, são muçulmanos. Outra língua, fala árabe. Outra sociedade, não tem mais nada a ver, com os egípcios da época. Para dizer que não tem mais nada da época, tem os cristãos coptos, que seriam os egípcios antigos, mas é outra religião, também são cristãos. Então, é outro povo. Cadê o grande império babilônico de Nabucodonosor, que no ano 586 a.C. destruiu Jerusalém? Onde estão os babilônicos? Quem mora lá hoje? Árabes. Iraque, dividido pelas 2 seitas do islamismo, 60% xiitas, 40% sunitas. O Iraque, esse do Saddam Hussein. Cadê o grande império assírio, que destruiu e levou cativa as 10 tribos do norte de Israel, do reino de Israel, destruindo Samaria no ano 722, por Sargão II, 722 a.C. Onde está o império assírio? A grande cidade de Nínive. Cadê? Onde está? É o Iraque também. Tudo em ruínas e abandonado. Então, todas as nações que se levantaram contra Israel, basicamente, sumiram. Não tem nenhuma nação da época de Israel que tenha a mesma estrutura linguística, religiosa, administrativa e territorial. Não tem. Exceto o povo judeu, que está no mesmo, embora tenha ficado mais de 1850 anos exilado. Porque do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo Império Romano, através do general Tito, do ano 70 até 1948, o povo judeu ficou, para ser mais exato, até dia 29 de novembro de 1947, quando a ONU declarou em um só dia a criação do Estado de Israel, Israel esteve vagando pelo mundo, errante. Mas nós temos hoje um Estado, chamado Estado de Israel, povo judeu, descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó,
mesma língua hebraico, mesma religião, a religião mosaica da lei, mesma capital, Jerusalém. Foi Deus que fez isso. Deus cuidou. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com eles. Revelar que existe só um Deus, o Todo-Poderoso. Revelar a Bíblia Sagrada que está aí nas nossas mãos. E o mais importante, abençoar todas as nações da terra através do Senhor Jesus, o Messias. Então o Evangelho haveria de universalizar a mensagem. Todos os povos seriam objeto de salvação, conforme João registrou no texto áureo da fé cristã, que é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Achamos aqui um universalismo incipiente que, com frequência, se perdia de vista dentro do exclusivismo da religião judaica, né? O judaísmo é mais exclusivista, ele até desestimula a conversão, né? Porque é uma religião étnica. E também o calvinismo radical, que exclui pessoas defendendo o determinismo absoluto, que faz com que um grupinho vai ser salvo e outro grupinho será condenado. Não tem essa ideia. A mensagem do Evangelho é muito mais abrangente do que isso. O fogo divino não teve por intuito avisar somente a casa de Israel, que é uma das metáforas do poder de Deus. Esse fogo não conheceria limites de nacionalidade, no sentido de atingir toda a humanidade. Abraão e a nação dele, originada, deveriam ser os intermediários entre Deus e os homens. Deus chamou a nação com esse objeto, conforme Romanos capítulo 3, versículo 29, que eu já li aqui. É porventura Deus somente dos judeus? Eu li o capítulo 3, 1 e 2. Agora o versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Porque Abraão, antes de ser um judeu, ele era um gentil. Depois que ele passou pelo processo da circuncisão. Romanos 10, 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, ou gentil, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, nesse momento da graça, onde Deus estabeleceu a igreja. Graças a Deus. À tarde, às 13 horas, inicia-se aqui, na nossa igreja, o grande simpósio sobre o arrebatamento. O arrebatamento é a retirada da igreja. A igreja sendo retirada da terra, a história volta para o Estado de Israel. Por isso que a igreja tem que ser arrebatada. Não tem jeito. Porque todo o plano de Deus tem a ver com o Estado de Israel, com Israel. Todo o plano. Todas aquelas profecias da Bíblia, do Antigo Testamento, do reino de Davi, etc. Então, a igreja tem que ser arrebatada. O arrebatamento é fundamental nesse processo escatológico. Por isso que Paulo fala que a trombeta soará, e os que estiverem vivos serão arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivéssemos vivos, seremos transformados num abrir e fechar o olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Então, isso nós vamos ver hoje à tarde, aqui no simpósio, com o pastor Juliano Fraga, professor da nossa escola teológica. Ele vai estar aqui ministrando esse simpósio abençoado, hoje, começando às 13 horas, e termina amanhã, à noite, das 19h30 às 21h30, alguma coisa assim. E vai ser uma grande bênção, porque esse é um assunto muito relevante. Graças a Deus. Então, esta última referência mostra como a vontade de Deus abençoa ricamente a todos os que invocam. Esse é o momento de graça. Todos que invocarem o nome do Senhor será salvo, porque nós estamos vivenciando esse momento. Podemos afirmar que o nosso texto áureo, de Gênesis capítulo 12, versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra, está dentro de um contexto missionário. E hoje é o culto de missões, às 18 horas, em todas as nossas congregações em Campinas. E ajudar a missão, cooperar, trazer uma oferta de amor para o missionário, estar dentro desse contexto, de levar a bênção para
todas as nações da terra. A bênção não vai ficar só para mim. Eu vou compartilhar essa bênção. Amém. Então vamos adentrar agora na lição propriamente dito. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos. Há mais de 4.000 anos existem promessas. Promessas muito importantes, algumas já se cumpriram e outras irão se cumprir. Tudo começou quando Deus chamou Abraão na Mesopotâmia e fez-lhe promessa a respeito do divino propósito de formar uma nova e grande nação. Nessa chamada está implícita, não está explícita, mas implícita, as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial, cumprir os propósitos de Deus para a humanidade. Então Deus escolheu o povo judeu como o paidagogos, o pedagogo, que ensinaria as nações a sua palavra. Esse era o objetivo. Muitas promessas de Deus para Israel, então, são irrevogáveis. Não tem como serem quebradas. Por isso, nessa lição, nós vamos ver essas promessas irrevogáveis de Deus. Não tem como não cumprir. Elas foram feitas por Deus aos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, e são confirmadas com o advento do Mashiach, do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então, Israel e a promessa da criação de uma grande nação. Apenas por curiosidade, para quem não sabe, os meus alunos de geografia aqui, na classe matutina, eles estudam de terça e quinta, das 9 às 11 horas, um horário muito bom para estudar teologia, Toda terça e toda quinta, das 9 às 11 horas da manhã, nós temos uma boa classe aqui de teologia, e eles estão estudando comigo Geografia Bíblica 2. E logo no início eu falo sobre os símbolos de Israel. E um dos símbolos é essa bandeira. Essa bandeira de Israel, na verdade, ela é o manto de oração do judeu. Que é aquele manto branco com 2 faixas azuis. É o manto de oração. E no meio, o manto de oração deitado, e no meio está a estrela, que é o símbolo do judaísmo. Ela é a chamada de estrela de Davi. Então essa é a bandeira de Israel. 1.1. E far-te-ei uma grande nação, que é o verso 2, versículo 2. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar, a partir de Abraão, uma nação, um povo, diferente de todos os demais, porque seria um povo santo, um povo sacerdotal. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa, como eu disse já, os propósitos dessa escolha. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ele tinha 75 anos de idade. Ele tinha uma esposa chamada Sara, só que ela era estéril, então ela não podia ter filhos. Então, havia uma série de impossibilidades. Abraão já estava idoso e a sua esposa não podia gerar. Então, você percebe que havia um contexto de improbabilidade, um contexto de impossibilidade. Anos depois, Deus vai renovar essa promessa de criar uma grande nação, quando você lê Gênesis 15, capítulo 15, versículos 4 e versículo 5. Aí Deus fala de novo para Abraão, que ele vai fazer de Abraão uma grande nação. E as condições eram a mesma. Agora ele estava com a idade mais avançada ainda, e a esposa continuava estéril. 1.2. Aí vem o nosso textuário. E abençoar-te-ei, não é o nosso textuário ainda, E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esse versículo me chama a atenção a parte B dele, que diz assim: tu serás uma bênção. Veja, Deus, ao escolher Abraão, ele fala que Abraão seria a bênção. Ele não está falando, e tu vai receber uma bênção.
e você deve ir atrás da bênção. Não, você será a bênção. Se você pensar numa perspectiva espiritual, é isso que Deus requer de mim e de você. Ao invés de você ficar esperando dos outros, para os outros te abençoarem, porque está cheio de gente que diz que não é crente porque a esposa não ajuda, diz que não é crente porque o marido não é uma bênção. Sabe por quê? Fica dependendo de outros, não é? Porque os filhos não cooperam, porque a igreja não ajuda, porque sempre é uma desculpa. E me chama a atenção a ideia de você ser a bênção. Ao invés de esperar que os outros te abençoem, você deve abençoar. Seja você a bênção. Essa é a ideia que Deus fala para Abraão. Você vai abençoar as pessoas. Ao invés de você ficar esperando as pessoas te saudarem com a paz do Senhor, você ministre a paz do Senhor para ela. Por que você tem que ficar esperando? O irmão não me deu a paz, o irmão não olhou para mim. Por que o irmão tem que olhar para você? Por que o irmão tem que fazer sempre? E por que não é você que é o canal de bênção? Por que não seja você o canal de palavras edificadoras? Porque muitas vezes você fecha até a porta maligna de alguém que vem fofocar ou vem falar algo que não é edificante, quando você vai primeiro e ministra uma palavra de edificação, porque você tem que seguir essa promessa de Abraão na sua vida. Sê tu uma bênção. É você que tem que ser a bênção. Então para de esperar os outros mudarem. Meu marido, minha esposa, meus filhos, meu trabalho. Para. Sê tu uma bênção. Essa é a palavra que Deus falou para Abraão. Você vai ser a bênção. Em outras palavras, você vai ser o protagonista. E não simplesmente um receptáculo. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada por ele. Era simplesmente um homem que morava lá em Ur dos Caldeus. Fim do mundo. Entretanto, a promessa não era meramente material. Claro que há uma promessa que tem elementos materiais, mas é também uma promessa espiritual. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Essa é a ideia. Gostoso a gente ouvir isso, né? Falou, olha, eu conheço a irmã Maria, não sei na onde. Ela é uma bênção. Bom ouvir isso, né? Porque isso é a palavra profética de Abraão cumprindo. Olha, eu conheço o seu José, trabalho, então, olha, aquele homem é uma bênção. Você vê o testemunho das pessoas. Então, sê tu uma bênção. Graças a Deus. Por falar em bênção, deixa eu mandar um abraço para os meus pais, que eles completaram mais um ano de casados, né? No último dia 8. Então, um abraço para o meu pai e para a minha mãe, que completaram mais um ano de vida. E eu posso dizer que eles são uma bênção, graças a Deus. Nenhuma nação, então, teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era Deus, a bênção viria do Senhor. Era uma promessa, por demais, significativa, porque Abraão era filho de uma família de idólatras. O pai de Abraão era idólatra. O que aconteceu, não sei, porque se Sem, filho de Noé, deve ter passado para Salá a doutrina correta. Salá deve ter passado para Éber a doutrina correta. Éber deve ter passado para Peleg a doutrina correta. Peleg deve ter passado para Reu a doutrina correta. Reu deve ter passado para Serug a doutrina correta. Serug deve ter passado para Naor a doutrina correta. Mas a hora que chegou em Tera, alguma coisa aconteceu. Como eu sei que Tera não era crente? Abra sua Bíblia em Juízes, no livro dos Juízes, ou melhor, abre em Josué. Depois do Deuteronômio é o livro de Josué. Abra em Josué, capítulo 24. Josué 24, versículo 2. Olha só o que diz Josué 24, 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Estava desviado, irmão. Olha aqui também, ainda no capítulo 24, ainda no capítulo 24,
versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então o Tera, não sei quando começou o problema, eu sei que o Tera já tinha desviado, mas Deus, e não é só Tera que é desviado não, hein? Porque aí você observa um outro elemento, qual? Olha, Abraão temia Deus e foi para Canaã. Quando o filho dele, Isaque, casou com a Rebeca, e tiveram Jacó, Esaú e Jacó, e o neto dele, Jacó, precisou voltar para a casa do tio dele, Labão, o irmão da Rebeca, o Labão tinha um monte de deuses também, porque a Raquel roubou os deuses dele, e escondeu. Significa que ele também era desviado, irmão. Veja que coisa. Então, quem é? É o sobrinho dele, né? Então veja que a idolatria estava na família dele também. Tá? Então são elementos que a Bíblia mostra aí. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção na vida dos israelitas, mas da humanidade. 1.3. Aí vem sim o nosso textuário. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla. Bênção e maldição. Aí depende da escolha. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionassem com ele, né? De modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial, que perduraria em sua posteridade, até hoje. Além disso, essa promessa é confirmada em Números. Números, capítulo 24, versículo 9. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Olha só que coisa. Quando eu vejo essa turma atacando Israel, xingando, eu fico preocupado. A pessoa está chamando maldição sobre si. Está recebendo maldição sobre si. Não percebe que está sendo amaldiçoado. Coisa triste, né? E 1.4. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Que é a segunda parte do nosso textuário. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus, porque é através de Jesus que todas as famílias são abençoadas. Então podemos ter essa confirmação por meio da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio dos descendentes de Abraão, pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito a quem? Ao advento do Messias, de Jesus, do Evangelho. Isso você pode ler em Gálatas, capítulo 3, versículo 8, versículo 16, e João 3,16, que é o texto áureo da nossa fé. Outras promessas a Israel. Vamos ver outras promessas. 2.1, a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, Deus prometeu para Abraão um filho. A promessa pareceu meio esquisita, né? Porque, afinal de contas, Abraão já era muito idoso. E havia ali dois problemas insuperáveis, humanamente falando, para a época. Um, a idade. E outro, a mulher que é estéril. Então, a possibilidade é quase zero. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria o seu herdeiro, porque ele não tinha filhos, né? No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não era Eliezer. Deus iria cumprir a sua gloriosa promessa, grandiosa promessa, e ele repete isso em Gênesis 15. O filho da promessa, portanto, seria Isaque, como diz Gênesis 21. E nós podemos observar que quando, ali no capítulo 18, os 3 anjos chegam para visitar Abraão, até a Sara riu. Então tem muitos irmãos que vão pregar, desce o sarrafo na Sara, né? Essa Sara, incrédula. Mas não é bem assim, irmão. Por quê? Porque ela era idosa. Ela fala, se você ler com cuidado, o capítulo 18, 19, o 18 especificamente, de Gênesis
Gênesis capítulo 18, a fala de Sara é a fala de alguém até sensata, né? Porque, olha só, Deus fala aqui, olha, no versículo, a partir do versículo 9, né? E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei lá aí, está na tenda. Ele disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Olha só, versículo 11. E eram Abrão e Sara já velhos e adiantados em idade. E já Sara havia cessado o costume das mulheres. O que é o costume das mulheres? Os seus ciclos. Ciclos que a mulher tem para ovular. Então, ela já tinha cessado isso. Não tinha mais ovulação. Versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite? Sabe o que ela está dizendo? Quando ela fala isso, ela não tinha mais relacionamento conjugal com Abraão. Não tinha mais. Por isso que ela fala: terei deleite. Então ela riu, ela falou: imagina, terei eu deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho. Aí você vai para Hebreus, nos Heróis da Fé, lá, capítulo 11, o escritor diz que já havia amortecido os membros do corpo de Abraão. Já havia amortecido. Em outras palavras, por que Sara ri? Porque ela não tinha mais ovulação, cessou o costume das mulheres. Porque ela não tinha mais relacionamento conjugal com o marido dela. Não tinha mais. Já está falando aqui que já tinha amortecido os seus membros. Então, é lógico que ela riu. Eu acho que qualquer um de nós queríamos. Falou: que piada é essa, né? Ela riu. Então, não dá para condenar Sara. Eu não entendo porque tem pregador que tem essa fraquezinha. E desce o sarrafo na Sara. Como assim? Não teve fé? Mas como assim, irmão? Não tinha mais ovulação. Não tinha mais relacionamento conjugal. Como é que vai ter um filho? Mas olha a resposta de Deus aqui. Versículo 13. Disse o Senhor a Abrão: por que se riu Sara? Sara nem estava na tenda, irmão. Mas é Deus que está falando para Abraão. Tá? Sara não está na tenda. Eu acho que até Abraão ficou preocupado. Falou: mas como assim? A Sara nem está aqui? Como que a Sara riu, né? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Olha a resposta 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ele pergunta, né? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não há, irmão. Não existe impossível para Deus. Então, Deus prometeu um filho para Abraão. E, incrivelmente, Sara com 90 anos, né? E Abraão com 100 anos. O que aconteceu com o organismo de Sara? Isso aqui é uma inferência minha. Ela voltou a ovular. O seu organismo se fortaleceu, eles voltaram a ter um relacionamento conjugal e teve um filho. Quer dizer, é uma coisa fora, não tem explicação. É Deus, né, que entrou com providência e o organismo dela passou ao processo de gestação. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Então, o problema não era de Abraão. Era Sara mesmo, que era estéril. Então, quando a Bíblia fala que Sara era estéril, porque era mesmo. Porque tanto é que Abraão teve um filho com Agar e teve um filho também com Quetura. Teve filhos. Então, se ele teve 6 filhos com Quetura, mais o filho que ele teve com Agar, 7. Mais Isaac, o filho da promessa, 8. Então, ele teve 8 filhos. Tá? Abraão. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu mordomo, seu servo. Este foi aonde? Na Mesopotâmia, onde estava a família dele. E lá, por direção de Deus, encontrou Rebeca para o filho de seu senhor. E levou a Isaac, e Isaac casou com ela. Porque naquela época, então, eram os pais que arrumavam o casamento para os filhos. Isso ainda é comum em algumas culturas do Oriente Médio. Alguns irmãos querem fazer isso aqui, só que isso não funciona no Ocidente, viu, irmãzinha?
Principalmente as mães, né? Gostam de achar o marido para a filha, para o filho, né? Mas no Ocidente não funciona assim, viu? Aqui no Ocidente funciona da seguinte maneira: ore. Deus está falando com umas irmãs aqui hoje, viu? As irmãs que querem ficar, né? Fica aí. Muitas vezes a filha e o filho nem casam, por causa dos pais. Tá? Então, irmã, abra o olho. Você está com problema, entra no seu quarto e ore. Peça para Deus cuidar. Porque a Bíblia é clara: deixará pai e mãe, unir-se à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Certamente Deus está falando com muita gente hoje, ô glória. Então, no tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos, né? Isaú e Jacó, a Rebeca, né? Isaac. 2:3, a promessa é renovada. O Senhor falou com Jacó e retirou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa, em várias passagens da Bíblia. Agora, preste atenção num detalhe importante. Os muçulmanos não acreditam nisso. Para os muçulmanos, o filho da promessa é Ismael. Tá? Então, eles não acreditam. Então, eu não sei se a irmã de Janira vai lembrar, mas nós fomos em uma mesquita lá no Egito, chamada Mesquita de Alabastro. Não sei se a senhora lembra. E aí o guia turístico falou assim: aí Ismael, Abraão deu o seu filho Ismael para ser sacrificado. Eu falei: não, o senhor não está confundindo, não é Isaac? É Isaac para vós outros. Falou desse jeito: para vocês é Isaac, mas para os muçulmanos é Ismael. Tá? Então, é uma outra coisa. Por isso eles até comemoram o dia do sacrifício de Ismael, que é um feriado no mundo muçulmano. Mas não está na Bíblia, isso é uma invenção deles. Como eles acham que o Alcorão deles, que é a última palavra de Deus, então eles falam que a Bíblia foi alterada para os judeus, para puxar sardinha para os judeus. Olha só. Só que a Bíblia, irmão, é simplesmente muito mais antiga do que o Alcorão, né? O Alcorão surgiu no século VII. A Bíblia é muito anterior a isso. Então não tem jeito dos judeus ter feito isso. Tá? Não tem jeito, é original. E Paulo mantém isso, que é Isaac, o filho da promessa. Não é Ismael, é Isaac. Por isso, antes de morrer, concederia as bênçãos para os seus filhos. Esaú perdeu o seu direito de primogenitora, porque ele escolheu o quê? Os prazeres do mundo, o prato de lentilhas, e isso foi passado para Jacó. Orientado por seu pai, Jacó vai para a casa de Labão. E lá, então, ele casa com Raquel, que era estéril também. Aliás, Sara era estéril. Rebeca, basicamente, era estéril. Raquel era estéril. Olha que coisa, a esterilidade parece que é muito presente lá. E Deus sempre faz uma obra. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu também a Léia. Não era o desejo dele, ele queria casar com Raquel. Ele trabalhou para casar com a Raquel. Ele foi enganado pelo sogro, que disse que lá tinha um costume da filha mais velha casar primeiro. Mais tarde, Deus abriu madre de Raquel e ela concebeu. Ela teve 2 filhos. Jacó, aliás, Yosef, acréscimo, Jacó, José, e Ben-Yamin, né? Benjamim, filho da destra, ou da direita, né? Olha que bonito, filho da direita. Com sua serva, Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpá, serva de Leia, mais 2. Então formaram 12 tribos, e ele teve uma filha também, com Leia, chamada... Diná, obrigado, irmã. Fugiu. Diná, obrigado. E teve mais. Está aí, né, irmão? Olha que simplicidade. Diná. Então por isso que a irmã falou, né? Eu achando que a irmã está. Ô, glória. 2.4. Promessa do reino do Messias. Essa é a promessa mais importante. A vinda do Salvador. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir a humanidade. Redimir Israel e a humanidade, né? Por isso o Senhor Jesus é chamado de filho de Davi. Davi era judeu, da tribo de Judá. Olha só, Mateus 1:23, que é baseado em Isaías 7:14. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E para encerrar, a promessa de salvação para Israel. Bom, no Novo Testamento mostra a queda de Israel.
A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio das outras nações, que era o papel que ela devia fazer. Por isso, os capítulos 9 a 11. Eu sugestiono para vocês, se vocês fossem meus alunos da escola teológica, esse seria o dever de casa dessa lição. Capítulo 9 a 11 de Romanos. Então eu vou deixar aí para vocês. Leia Romanos 9, que você vai ler Israel no passado. Leia Romanos capítulo 10, que era Israel naquele momento, ou no presente, na época de Paulo. E capítulo 11 é Israel no futuro, é o Israel escatológico. Então, por isso que é importante todo crente ler Romanos 9, 10 e 11. Aliás, Romanos 11 é fundamental para nós. Quando as pessoas perguntarem por que você ora por Israel, por que você abençoa Israel, porque eu acredito que está escrito em Romanos capítulo 11. Então leia esses capítulos para você entender a situação e qual é a posição que nós devemos tomar. A pergunta é, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas ainda hoje? Elas não foram revogadas? Porque tem uma doutrina, é a doutrina católica, é a doutrina das igrejas reformadas. Qual é a doutrina deles? A de Santo Agostinho, que interpretou que a igreja substituiu Israel. E a igreja não substituiu Israel. Nesse momento apenas, a igreja é o local, é o povo de Deus que anuncia o evangelho, mas não há doutrina de substituição. Israel segundo a carne e Israel espiritual, que é a igreja. Nós somos o novo Israel, mas o Israel espiritual. Mas nós não substituímos. Então, as promessas ao Israel carnal é para o Israel carnal, não é para a igreja, não. E a igreja católica e a igreja reformada, exemplo, a presbiteriana e outras denominações, acham que eles são o Israel. Então, por isso que eles falam, não, esse Israel aí não tem nada a ver. Eles falam isso, irmão. Esse Israel aí que você está vendo não tem nada a ver. Nós somos o Israel de Deus. Cuidado, eles precisam ler Romanos 11. Sabe por que eles agem assim? Porque na Bíblia deles, eles não leem Romanos 11. Tentam espiritualizar Romanos 11, mas não dá. Abra sua Bíblia e lê Romanos 11. Não dá. Paulo inicia dizendo, rejeitou porventura Deus Israel? E Paulo, com uma versão violenta, fala, em hipótese alguma, não. Deus não rejeitou o seu povo. A Bíblia é clara, irmão. Tá? Então não pode desprezar o povo de Israel segundo a carne. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque rejeitou o Messias. Então, contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus. Mas Paulo explica isso. Quanto ao evangelho, inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amigos por causa dos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Então leia Romanos capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, que você vai compreender. E a tristeza de Paulo, em ver o povo, porque na época de Paulo, Jerusalém era a capital de Israel, estava o templo de Deus lá, estava lá o povo judeu, na época de Paulo. Paulo, irmão, ele morreu sem saber que o templo seria destruído no ano 70. Ele morreu antes. Então, quando Paulo morreu, existia o templo lá em Israel. Então, o capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não aceitaram Cristo, não aceitaram o Senhor Jesus. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão numa situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Está lá, fala. Nós lemos aqui na lição de classe, nós lemos Cristo segundo a carne, que Jesus nasceu da Virgem Maria. Maria era judia. Tá? Esse sentimento de tristeza e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação do povo judeu deve ser um compromisso permanente de cada cristão. Então nós temos que orar, irmão, para Deus salvar. Não é para eles são perfeitos, não, irmão. Israel comete muitos erros, inclusive. É uma nação, comete muitos erros. Mas nós temos que orar para a salvação. Por quê? Porque é o que o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus chorou também
quando viu Jerusalém? Ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. O Salmo 122 diz, orai pela paz de Jerusalém. Então, promessa de salvação para Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava a seguinte palavra, que é Romanos, capítulo 9, versículo 3 e 5. Olha só o que ele fala, a respeito do Israel carnal, do povo judeu, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Ainda chama Jesus de Deus bendito eternamente ainda. Né? Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra, prometida àqueles homens que buscam-o com sinceridade. Por isso, a Bíblia Sagrada assegura que Israel será salvo. De novo, leia Romanos 11, que lá fala, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. E ele fala, e assim, ele fecha o texto dizendo, e assim todo Israel será salvo. Então, precisa ler lá. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo. Romanos 9, 26. E que o remanescente fiel de Israel será salvo. Romanos 9, 27. E Paulo fecha dizendo que o libertador virá de Sião. Eu quero que o irmão abra aí sua Bíblia em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, só para a gente ler essa passagem, que ela é muito importante para a gente deixar de lê-la. Romanos 11. Versículo 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Amém, irmãos? Então tá aí. Vamos com carinho ler aí Romanos capítulo 11. E para nós encerrarmos, as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, se cumpriu apenas em parte, e terá o seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória para implementar ou implantar o seu glorioso reino milenar. Lembremos então da palavra de compromisso do Senhor, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém, irmãos? Nossa viagem para Israel está suspensa, porque o Ministério do Turismo de Israel pediu para cancelá-la. Então, ao invés de ser 2024, então você lê 2025, tá bom? Se Deus permitir. E na próxima lição, pensa numa lição maravilhosa. Lição 3, as promessas de Deus para a igreja. O texto áureo é incrível, você não pode perder a próxima aula. O texto áureo é Mateus 16, 18. E tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, venha para você entender Mateus 16, 18. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma semana de paz, de bênção, de saúde e de vitória. E parabéns para todas as crianças, que ontem foi o dia
da criança. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor.